Meu nome é Luana Menezes, sou artesã, proprietária do Mira Produto Artesanal e hoje venho apresentar a vocês Vânia Parada, que é psicoterapeuta e vai abordar um tema muito importante que é saúde mental. Vânia, seja muito bem-vinda, obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco e tenhamos todos uma boa aula. Olá, Luana, obrigada pelo convite. Já vou me apresentando por aqui. Eu sou a psicóloga comportamental Vânia Parada, com especialização em ansiedade e pânico, transtornos de personalidade. Essa é a minha área, o comportamento humano. E hoje o assunto é saúde mental. Esse assunto que está tão em alta, esse tema, né? Que agora tivemos aí o Janeiro Branco para falar de saúde mental. E o Janeiro Branco nada mais é do que um movimento de psicólogos de Belo Horizonte, né, que viram a necessidade de disseminar esse tema para que as pessoas tenham acesso e desmistificar um pouco, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, o que vem à nossa mente é aquelas pessoas que são incapacitadas, né? Que não podem viver em comunidade, e isso não é verdade. E por que se faz necessário, hoje em dia, se esclarecer sobre esse tema, saúde mental, bem-estar, equilíbrio emocional? Porque cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância das emoções na parte física. A parte emocional, ela adoece a parte física. Porque a parte física é muito mais fácil de cuidar e tem muito mais remédios que ajudam nesses tratamentos. E a parte mental não. Até tem medicamentos que ajudam, porém é mais de dentro para fora, mais você do que a parte externa, que no caso é o remédio. E para a gente entender melhor sobre saúde mental, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, e não é muito lá atrás, veja bem, a gente está falando o que aqui? De 150 anos, 100 anos, isso é muito pouco, né? Se a gente parar para pensar, mas a gente vai mais atrás ainda para poder falar da nossa programação, do nosso DNA de ser humano. Então, para a gente entender e ficar bem claro, a gente precisa ir lá atrás para poder resgatar os motivos de não se dar importância à saúde mental. Por que a saúde mental nunca foi falada, nunca foi dada a importância dela? Então, quando a gente estuda, né, a evolução da espécie, no caso do ser humano, a gente vai ver que para sobreviver, o ser humano ele tinha que lutar ou fugir, né? E esse é o mecanismo da ansiedade. Ou a gente foge ou a gente luta. E aí, para falar mais sobre ansiedade, a gente vai sair um pouquinho aqui do tema, mas esse é o mecanismo. E isso vem desde os nossos primórdios. Por quê? Foi a nossa programação. Só que a gente nunca deu atenção a essa parte emocional, a essa parte mental. A programação era para salvar a nossa pele e a gente sobreviver, a gente conseguir manter a nossa espécie viva, né? O ser humano, por si, ele não se mata naturalmente. Se você tampar o nariz e quiser morrer asfixiado você mesmo, você não vai conseguir. Quando você tem algum problema externo que o corpo percebe, ele te desliga, você desmaia. O corpo, ele mesmo te protege. Essa é a nossa natureza. É óbvio que as pessoas com algum tipo de transtorno ou com depressão, né, que não deixa de ser um transtorno também, ela vai procurar ajuda no externo, mas a nossa programação é de salvar o nosso corpo, mas não a nossa mente. E aí o que aconteceu? Se a gente voltar um pouquinho, né, as pessoas hoje que podem ter avós ou bisavós, as pessoas
que eram da década de 40, de 50, o que se cultivava? A pessoa gorda, que era a pessoa forte. Olha como é que a pessoa é forte. Por que ela é forte? Porque ela aguenta, ela vai sobreviver. Só que depois, né, teve todo o estudo da parte física que a pessoa forte muitas vezes não estava saudável, porque a alimentação também veio mudando ao longo dos tempos, né? Muita comida industrializada, muita porcaria, né? Se bem que comida não é porcaria. Eu também estudo transtorno alimentar. Comida é comida, umas mais saudáveis, outras menos, mas porcaria comida não é. Mas enfim, então a gente sempre deu, né? Os médicos e as pessoas sempre deram valor ao físico. A pessoa está saudável. Mas o que é ter saúde? Saúde inclui a saúde mental, porque a saúde, ela é o todo. A saúde, ela não é isolada, não é só ter uma saúde física, eu fiz todos os exames, eu tô bem, que eu tô com saúde. Não, a saúde, ela engloba a parte física, ok, a parte mental, estrutural, emocional, porque às vezes a pessoa está com o físico perfeito, porém o emocional completamente desestruturado, é uma pessoa completamente desequilibrada e futuramente tudo isso vai influenciar na parte física dela, não tem como. Porque o nosso organismo, ele é programado, né? Ele foi programado para se equilibrar ele mesmo. Só que quando a gente começa com uma ansiedade fora do controle, um estresse, preocupação demais, os hormônios começam a se desequilibrar, a produzir mais cortisol ou mais adrenalina. Quando a gente fica nervoso, né? Vem aquele rubor, a gente fica quente de raiva às vezes. Isso tudo, a gente está desorganizando o nosso funcionamento interno e vai refletir, obviamente, na saúde física. Vai aumentar uma pressão, vai acelerar um coração. Isso toda hora. Você tem isso uma vez na vida, por exemplo, tem um susto, vai ser assaltado. Aí você tem todo aquele, né, momento de adrenalina, pico de adrenalina, você não sabe como é que vai reagir ali, se você vai encarar o ladrão, se você vai fugir, aí o que você faz? Você tem tudo aquilo. Quando acaba, geralmente você sua frio, tem tremores, e isso tudo é o nosso corpo produzindo todos os hormônios, tudo o que é preciso para a gente se defender, né? E a gente vai voltar lá atrás novamente, que a nossa mente, ela não entende se esse momento é algo tão perigoso a ponto de ameaçar a nossa vida ou não, né? Então, quando a gente fica desequilibrado muito tempo, muitas horas, muitos dias, isso acaba alterando a saúde física. Então, ter saúde é você estar bem fisicamente e estar bem emocionalmente. Isso inclui os relacionamentos, tanto profissional quanto pessoal. Porque quando a gente tem um relacionamento profissional, no qual a gente é pressionado o tempo todo, no qual a gente sofre um assédio moral, no qual a gente tem uma angústia, um medo, fica o tempo todo achando que vai ser mandado embora, que vai ser humilhado, que não tem condições, enfim. Quando você tem um relacionamento profissional dessa maneira, você adoece emocionalmente. Porque você está tendo algum tipo de emoção ali, está tendo reações àquele ambiente. E assim o ambiente familiar. Porque às vezes a gente fica contrariado, fica com raiva, não sabe dizer não sabe como vai lidar com certas pessoas da família, com certas pessoas próximas, com amigos. Então, os relacionamentos,
eles também fazem parte desse pacote da saúde emocional, da nossa saúde mental. Então, o conceito de saúde é o todo. A gente tem que estar equilibrado, é o que a gente fala de biopsicossocial. O bio do corpo, o psico, que é o emocional, e o social, que são as nossas relações e, além disso, os nossos lazeres. Todos nós precisamos de momentos de lazer, de momentos nossos, de fazer o que a gente gosta. A gente não é obrigado só a trabalhar. A gente tem nosso momento de preguiça e tem que se permitir isso de vez em quando. E a preguiça, ela também é explicada lá no nosso DNA, lá na nossa programação. Por quê? Os homens, eles eram homens, que eu digo os seres humanos, eles foram, nós fomos programados para ficar deitado, aguardando e guardando, a nossa gordura, a nossa energia, para quando a gente precisasse lutar ou fugir, a gente ter aquela energia ali. E ao longo dos anos, isso veio mudando. Hoje em dia a gente não precisa mais sair para caçar a nossa comida, e nem ficar se defendendo dos inimigos. Não com tacape na mão, de outra forma sim, porque as coisas mudam, mas elas se realocam, Hoje em dia a gente tem que lutar de outra forma, de outra maneira, com outras armas. E aí vem toda essa parte, essa carga emocional que atrapalha a nossa saúde no todo. Então, para se ter um bom equilíbrio emocional, uma boa saúde mental, é necessário que a gente primeiro se conheça. A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quais são nossos limites, quais são nossos objetivos, o que a gente quer, quem a gente quer ser, Porque o que acontece é que o mundo evoluiu de uma forma que as pessoas, elas se baseiam, elas se espelham nas outras para ser como as outras pessoas, não como uma referência. Eu quero ter aquele corpo, eu quero ter aquele cabelo, eu quero ser aquela pessoa. Mas a pessoa não consegue se ver quais são as suas limitações, o que dá para cada um fazer. E essa agitação, essa carga de informação, de avanço tecnológico, de tudo, essa enxurrada de informação que a gente está tendo, que já tem alguns anos aí, a gente pode botar da década de 90 para cá, que teve esse boom no início por aí com o celular, Quem é da década de 80, 70 aí vai lembrar que o telefone era um orelhão, era um telefone fixo, nem todo mundo tinha, era difícil a comunicação. Hoje em dia, uma criança já fala com o mundo através aí do celular, de um tablet, Então, isso tudo veio aí nessa enxurrada e a saúde mental, ela nunca foi dada importância. E aí o que aconteceu? Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, eles começaram a perceber que muitas pessoas adoecidas de saúde física não era propriamente do físico, porque uma taquicardia, uma pressão alta, uma falta de ar é do físico, porém não é causado por uma doença física, Não é uma diabetes, não é nenhuma doença física que está desencadeando esses sintomas, é uma doença psicológica. E aí começou a se dar atenção a isso. E por que de repente? Porque os consultórios começaram a ficar cheios de emergência. Eu conheci um caso de uma pessoa que abriu o peito e não tinha nada, era ansiedade, de tanta dor, de tanta queimação, estava infartando, operou. É um caso verídico. Por quê? Então, as pessoas começaram a ter problemas físicos por conta do psicológico. Então, precisou dessa atenção, entender que o ser humano,
ele não é só o corpo, ele tem a mente. E aí a gente volta lá atrás também, isso bem recente, se a gente pegar aí 1920, 30, 40, quando Freud, né, que é o nosso pai da psicanálise aí, ele era um psiquiatra, um médico, ele começou a estudar a histeria, né? Porque que as pessoas tinham aquela loucura, aquela histeria, e começou a perceber que a pessoa não era só o físico, né? Começou a estudar a mente, e daí pra frente foi só evoluindo, evoluindo, e cada vez mais a gente tem essa necessidade de separar que psiquiatra, psicólogo não são profissionais para pessoas que estão malucas. A primeira, né, impressão que vem quando você fala nesses médicos, nesses profissionais, é que eu não vou procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, porque eu não estou maluco. Mas isso vem lá de trás. São crenças que a gente vem carregando ao longo da nossa vida, e é uma cultura, né? Que a pessoa tá forte, tá aguentando ali, tá com saúde, tá em pé, né? Tá com o corpo bom, ela não tem problema nenhum, porque se a gente tem uma dor de cabeça ou tem uma dor em qualquer parte do corpo, um monte de gente já te receita um comprimido, te doa, te acolhe. Olha, vem cá, tá com dor, senta aqui. Agora, vai você dizer que você tá ficando esquisito, que você tá tonto, que você tá se vendo estranho no espelho, as pessoas começam a falar, para, isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça, vai passar. E não é. E o pior é que não é. Não tem ninguém para chegar e te acolher e falar assim, não, vamos respirar aqui, vamos ficar mais calmo, senta aqui, como a gente faz com uma pessoa com uma dor. Não. Já começa logo os rótulos. Ih, fulano tá bem não, tá ficando maluquinho. Parece a impressão, né, gente? É óbvio. Porque as pessoas mais ansiosas, com mais transtorno de personalidade que eu acompanho, são as mais responsáveis. Por quê? Querem esconder isso. As pessoas não querem falar sobre isso. Então elas escolhem uma ou duas pessoas mais de confiança para falar parcialmente. Chega ali e fala assim, nossa, tô estranha, tô me sentindo meio tonto, tô meio uma gastura no estômago. Ah, mas isso é aquilo, cada um vai dar um diagnóstico e vai tudo bem, a pessoa vai sofrer. As pessoas que têm transtorno de ansiedade, depressão, de personalidade borderline, bipolaridade, elas têm a consciência, não são pessoas incapazes, mas sofrem porque estão passando por um momento difícil na vida, por alguma coisa que aconteceu e desencadeou num determinado momento, e ninguém dá atenção a isso. Porque se você chega numa empresa e diz, eu tô me sentindo esquisito, eu tô tonto, eu vou cair, eu vou vomitar, ou eu tô... tem muito, né, que a gente chama de despersonalização, que a pessoa se olha no espelho, se vê estranha, não se reconhece, você vai estar maluco, já incapacita logo. Eu não posso promover essa pessoa, não posso dar um cargo acima para ela, porque ela é uma pessoa que vai no psicólogo. E não tem nada a ver. As pessoas cada vez mais elas precisam falar sobre isso, porque quando a gente fala, a gente enfraquece, a gente encontra pessoas com as mesmas situações, as mesmas questões, os mesmos sintomas, e a gente se sente mais acolhido, a gente se sente mais normal, né? Porque o normal, o que é o normal? O normal é um comportamento esperado dentro de uma sociedade. O que é normal? A normal é a pessoa acordar cedo e trabalhar, vestir a roupa tal, fazer não sei o quê, almoçar meio-dia, tomar café da manhã até 10 horas da manhã. A pessoa que toma café às 9 horas da noite, essa pessoa não é normal. Aí já não pode nem falar que é café da manhã, é lanche, porque tudo tem uma classificação e a gente tem que sair dessa bolha. A gente precisa se enxergar, se olhar mais. O que aconteceu com essa evolução toda é que as pessoas estão indo conforme o ritmo.
né? Se você parar para pensar, a gente vai indo num piloto automático, acorda, escova os dentes, faz não sei o que, taraná. Quando vê, passou um dia, você fala assim, nossa, o que eu fiz? O que eu fiz por mim? Não tenho tempo, não consigo fazer uma academia, não consigo fazer uma faculdade, é falta de organização. Mas por quê? Porque está fazendo no piloto automático. Tem que parar e entender, e priorizar o que você quer fazer, e dar atenção a você. Porque a vida, ela vai embora, né? A gente vai vendo aí, quando vê janeiro, quando vê dezembro, é Natal, é Ano Novo, Carnaval, e daqui a pouco Dia da Mãe, Dia do Pai, quando vê Dia Novo, Natal, e vai indo. E o que a gente fez quando a gente para pensar nisso, né? Então, a saúde mental, ela tá englobando isso aí também. Porque essa correria, essa falta de tempo, e cada vez mais você vai se deixando de lado. E quando você não cuida da saúde mental, torna a repetir, o físico começa a ficar ruim, porque vai tendo aquele desequilíbrio interno. Então, há necessidade de cada vez mais estudar o comportamento, a mente humana, o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, de como você lida, de como você sabe administrar os momentos de crise. Mas isso não é pelo outro, é também, mas é mais por você, para você não dar uma descarga maior no seu organismo. Isso tudo interfere e às vezes reverbera por dias. Dependendo da pessoa, ela fica ruminando aquele sentimento, e isso cada vez mais vai piorando. Vai piorando a saúde mental dela e, consequentemente, a saúde física. Então, atualmente, tem muita empresa e muitos profissionais envolvidos nessa desmistificação, nesse esclarecimento, nesse acesso às pessoas para que elas conheçam, para que elas tirem algumas crenças da cabeça de que psiquiatra é para maluco, que psicólogo é para doido, é camisa de força. Desassociar essas imagens, né? Esses conceitos que a gente culturalmente vem carregando. Quem faz psicoterapia, e eu conheço várias pessoas, elas são pessoas mais de bem com a vida. Não quer dizer que vai ser, né, totalmente zen, totalmente madura emocionalmente. Não, mas sabe lidar melhor com todas as situações. Então, essa é a importância da gente ter mais acesso. Esse é um trabalho que eu faço no YouTube, eu faço no Instagram, eu faço grupos no WhatsApp, justamente para as pessoas terem acesso a esse conhecimento, não terem medo, né? Já deixo aqui os profissionais que podem ajudar. É o médico psiquiatra, que ele passa remédio, ele pode receitar remédio que vai ajudar, mas remédio não cura transtorno psicológico, ele ajuda. E o psicólogo, obviamente, que vai, com as técnicas, né, ajudar as pessoas a poderem terem mais acesso a elas mesmas, né? Então, esses profissionais são os mais capacitados e não vão te incapacitar, não vão dizer que você é doido, é maluco, te julgar. Isso não existe. As pessoas precisam ter esse acesso para não ficarem com esse preconceito, já achar que não vai adiantar, que não vai valer de nada, né? E para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, algumas dicas que eu vou dar para vocês cuidarem da saúde mental de vocês, né? Além de, obviamente, procurar um psicólogo, que o psicólogo vai ajudar. Hoje em dia as cidades têm aí psicólogo gratuito para quem não tem, né, condições. Psicólogo não é tão caro assim, as pessoas botam também, fazem
mais uma crença. Psicólogo é um absurdo, não é de psicólogo que atende no valor social. O meu preço também não é preço, né, gente? A gente não cobra, a gente tem o nosso trabalho como qualquer outro trabalho e a gente recebe pelo que a gente entrega. Então, não é eu pago e é caro. Não, é o que vale, é o que a gente estudou para passar para vocês. Então, tem psicólogo no CRAS, né? Tem psicólogo em faculdades, pessoas que fazem estágio lá. Eu atendi muita gente na faculdade. E tem psicólogos com valores sociais. Se a gente parar para pensar o quanto vale o investimento na nossa qualidade de vida, no nosso equilíbrio emocional, aí isso não tem valor. Então, esses são os profissionais que podem te ajudar. A atividade física, é óbvio que a parte externa, a nossa parte física, ela influencia na nossa parte emocional. Porque tem toda a parte da autoestima também, de você estar bem com você, de você estar bem cuidado. E uma coisa está linkada na outra. Conforme eu falei, nós somos o todo. A gente não é parte. Então, obviamente, o exercício físico, além dele manter, né, você bem, ele também ajuda a produzir a endorfina, a própria adrenalina para quem corre, ou seja, ele produz hormônios naturais que vão te ajudar a dormir melhor, vão te ajudar a ter uma felicidade pela serotonina também, enfim. A atividade física é imprescindível para manutenção do nosso corpo físico e mental. Fora o contato que você tem com você, bota uma música, se for a rua tem a natureza, se for dentro de uma academia tem as pessoas, tem o convívio social. Então, atividade física, escolha uma que você gosta e vai fundo. Respiração, as pessoas não acreditam na respiração. A respiração é a nossa aliada quando a gente respira conscientemente. Algumas vezes você para, você oxigena o cérebro, você abre seus pulmões. É uma dica importante que vale muito a pena você tentar. Meditação para quem gosta. Quem diz que não consegue, tenta 2 minutos, 3 minutos, vai aumentando. Tudo é hábito, a gente tem que se forçar a fazer algumas coisas. Se a gente está doente, a gente não vai ter que tomar um remédio? Se a gente não tiver um câncer, não vai ter que fazer uma quimioterapia, querendo ou não? Por que a gente não consegue meditar 3, 5 minutos por dia? É questão das nossas prioridades. Então a gente tem que meditar, tem que relaxar, fazer relaxamento, soltar o corpo, alongar de manhã. Eu falo muito isso para as pessoas que eu atendo, né? Acorda de manhã, se estica inteira, estica na cama, espreguiça. Nossa, faz uma diferença. À noite, fazer a higiene do sono. Eu tenho vários vídeos no meu canal que eu falo sobre a hora de dormir, o que fazer. Lazer, a gente tem que ter nosso momento de lazer. Chegou na sua hora, no seu dia de folga, seja ele qual for, quer ficar deitado, quer dormir o dia todo, não se cobre porque a casa está suja, porque tem um compromisso. Tenha seu momento de lazer, seu momento de descansar. Nós precisamos descansar, por isso que a gente tem o sono para dormir, porque o corpo ele precisa disso para se revigorar, para se reabastecer, reenergizar e começar um novo dia. Contemple a natureza, olhe para o sol. Quanto tempo você não vai a uma praia, olhou para um mar, olhou para uma montanha, respirou um ar puro? Tudo isso equilibra o nosso emocional. Gente, eu poderia falar aqui umas 2 horas sobre saúde emocional, bem-estar, equilíbrio emocional, mas estou chegando aqui no fim. Agradeço você que assistiu, espero que tenham gostado. Se quiserem, me procurem no YouTube, me procurem no Instagram, no LinkedIn, aonde que vocês acharem necessário. Vou deixar meu contato de WhatsApp. Caso vocês precisem, eu faço atendimento presencial no Rio de Janeiro, em Copacabana e
online, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa semana, relaxem, cuidem de vocês, cuidem da saúde mental de vocês, que com certeza terá uma longevidade maior e será uma pessoa muito melhor de relacionamento com você mesmo. Até o próximo. Obrigada. Um beijo.